Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos trabalhar esse tapete. Ele é um tapete super fácil de confeccionar. Ele é só repetição de pontos e troca de cores. Super bacana esse tapete. Ele foi sugestão da amiga Silvia Sebastião lá no Facebook, tá? E faz algum tempo que ela me pediu, até peço desculpa pela demora. Mas tá aí, vou começar a ensinar então, a partir de agora, esse tapete. Amores, eu utilizei barroco natural da Círculo. Eu não usei metade do novelo. Esse novelo ele tem 791 metros. Eu creio que eu devo ter usado mais ou menos uns 350 metros. Ou cerca de 300 gramas, ok? E usei o barbante Apollo, também da Círculo, nessa cor. Ela é a cor 4445. E esse cone tem 627 metros. Eu devo ter usado, no máximo, 200 metros, gente. Então, é um tapete super fácil e econômico de trabalhar. Ele ficou com 74 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. Aqui na câmera não vai dar para ver todo o tapete, mas vocês viram a foto dele aí no início do vídeo. O interessante desse tapete é que a gente trabalha ele a partir do comprimento e não da largura. Geralmente a gente começa a trabalhar o tapete aqui, né? Na largura e vai até o comprimento que a gente deseja. Esse tapete a gente começa ele já na largura, tá? Claro que depois a gente faz um bico de acabamento nele, ele fica maior. Eu preciso ter certeza, eu fiz uma conta, caso vocês queiram fazer um tapete maior. Esse tapete serviria, por exemplo, você pode fazer um jogo de cozinha com ele. Então, para fazer um tapete de mais ou menos 1,20 m, que seria uma passadeira, caso vocês queiram compor um conjunto para cozinha, se eu não me engano, a gente aumenta a cada 6 correntes, a gente vai aumentar um motivo, tá? Um desenho. Esse só de pontinhos altos, ok? Porque o de ponto relevo a gente já tem no início e no final. Então, a cada 6 correntes a mais que você adicionar, você vai aumentar ele no comprimento, ok? Na minha tensão de ponto, essas 6 correntes a mais que vai dar origem a mais um desenho, ele aumenta cerca de 4 centímetros na minha tensão de ponto, ok? Então, eu creio que, mais ou menos, se você queira fazer um tapete de 1,20 m, você tem que adicionar mais ou menos 60, mais ou menos umas 70 correntinhas adicionais das que eu vou passar para vocês agora. Nós vamos começar com 115 correntes para fazer esse tapete aqui com 74 centímetros de largura, tá? Após eu finalizar esse vídeo e editar, que ele vai levar uns dias para subir aqui no canal, vocês já estão vendo agora, mas eu já gravei ele há alguns dias. Depois de eu trabalhar esse aqui na videoaula com vocês, eu vou fazer o tapete maior para mim compor um jogo para ter a pronta entrega. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no momento que você está assistindo esse vídeo agora, então eu já tenho ali a quantidade certinha de correntes para fazer um tapete de 1,20 m, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar, então, com 115 correntes para fazer esse tapete. Eu vou fazer as minhas 115 correntes iniciais e já volto aqui com vocês para a gente subir a nossa primeira carreira. Feito, então, as nossas 115 correntes iniciais, laço o fio e volte aqui na quinta correntinha, contar da agulha e trabalhe um ponto alto. Com as correntinhas viradas, nós já temos 2 pontos altos. Deixa eu puxar o tapete aqui, senão não consigo visualizar. Vou trabalhar mais um ponto alto, totalizando 3, e mais um ponto alto, totalizando 4 pontos altos iniciais. Faço uma corrente, pulo uma corrente de base e vou fazer um bloquinho com 2 pontos altos, um para cada corrente de base. Dessa forma. Faço uma corrente,
pula uma corrente de base e agora nós vamos trabalhar 5 pontos altos. Sempre será 5 pontos altos a partir de agora. 4 pontos altos iniciais, aqui no começo, e lá no final apenas. No meio do trabalho sempre serão 5 pontos altos. 3, 4, 5. Uma corrente, pula um ponto de base. Vamos trabalhar agora o nosso bloquinho de 2 pontos altos. Então, a partir de agora vai ser essa sequência. 5 altos, 2. Sempre pulando um ponto de base e uma corrente de espaço. Então, vamos repetir. Uma corrente, pulei uma de base e vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente, pula um intervalinho. Agora nós trabalhamos 2 pontos altos. Novamente, uma corrente, pula um intervalo, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vai ser essa repetição até quase lá no final da carreira. 5 pontos altos, uma corrente, pula um espaço, 2 pontos altos. Uma corrente, pula um espaço, 5. E assim por diante. Nós vamos ficar aqui a contar do primeiro bloquinho de 5 pontos altos. Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalinhos de 5 pontos altos, ok? Quando eu terminar essa repetição dos 11 bloquinhos de 5 pontos altos, intercalados por bloquinhos de 2 pontos altos, eu volto para finalizar a carreira junto com vocês. Então, aqui é o meu bloquinho de número 11 de 5 pontos altos. Dando sequência, uma corrente, pulo um ponto de base, faço meu bloquinho de 2 pontos altos, 1 e 2. Sempre um ponto para cada ponto de base. Uma correntinha, pulo um ponto de base e agora nós finalizamos a carreira com 4 pontos altos. Assim como a gente fez lá no início. 2, 3 e 4. Sobrou uma correntinha aqui, mas não tem problema. Depois, na hora que a gente trabalhar o acabamento, a gente esconde esse pontinho extra, ok? Vamos subir a próxima carreira. 3 correntes, para dar altura de primeiro ponto alto, viramos. Sobre os bloquinhos de 4 ou 5 pontos altos, somente repetição. Um ponto alto para cada ponto de base. Aqui no início são 4, então a gente faz os 4. Uma corrente, laço fio na agulha. Sobre esses bloquinhos de 2 pontos altos, sempre nós vamos trabalhar a partir de agora eles em relevo. Então, assim, ó, essa aqui seria a minha carreira do avesso. Então, eu vou pegar esse ponto alto por trás. Passo a agulha de trás, envolvo aqui o meu primeiro ponto alto, saio lá na frente. Puxo a laçada e trabalho o ponto alto. Laço. Vou fazer a mesma forma aqui sobre o segundo ponto. Agulha lá do avesso para o direito e saio lá no avesso novamente. Puxei a laçada, trabalho o ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui. Aí aqui na frente ele vai ficar em relevo. Uma correntinha. Faço a repetição dos 5 pontos altos de base. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha. Agora eu vou trabalhar os 2 pontos altos em relevo. Passo a agulha de trás para frente, envolvo o primeiro ponto alto, saio lá no avesso. Puxo a laçada
e trabalho o ponto alto. Laço. Vou buscar aqui o meu segundo ponto. Envolvo o segundo ponto alto, ó, sai com a agulha lá atrás. Puxo a laçada e trabalho o meu ponto alto em relevo. Uma correntinha e vou repetir os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos repetir. Uma corrente. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto em relevo. E o segundo. Uma correntinha e vamos repetir os 5 pontos altos de base. Esse aqui é o meu lado avesso da peça. E o meu lado direito, ó, vai ficar dessa forma, os pontinhos em relevo. Depois que a gente faz uma certa altura do tapete, que a gente começa a ver o desenho que vai formando, tá? As primeiras carreiras não tem graça, não aparece tanto o ponto. Então, amores, a gente vai fazer essa repetição até o final da carreira. Onde for bloquinhos de 5 pontos altos, a gente só faz a repetição de ponto sobre ponto. Lembrando que a gente sempre tem que fazer essa correntinha de intervalo. Sobre os grupinhos de 2 pontos altos, vamos trabalhar o ponto alto em relevo. Aqui no caso, eu estou pegando ele por trás. Depois, na virada, eu mostro o porquê. O nosso relevo tem que ficar todo ele por um lado, né? Então, nessa carreira, a gente vai pegar por trás, na próxima pela frente e assim por diante. Então, eu vou trabalhar até o final. Aqui, meus últimos 2 pontos altos em relevo, uma correntinha e finalizo com os 4 pontos altos finais. Aí, eu já volto para a gente subir a nossa próxima carreira. Então, amores, finalizei minha carreira com os 4 pontos altos. Agora, a gente vai subir a próxima. 3 carreiras. 3 correntes. Vire. Vamos repetir sempre ponto sobre ponto. As primeiras 3 correntes equivaleu ao meu primeiro ponto alto. Então, eu faço mais 3. Um ponto alto para cada ponto de base. 3 e 4. Uma corrente. Aqui está os meus 2 pontos altos em relevo. Agora, eu estou para o meu lado da frente do tapete, o lado direito. Então, eu vou pegar esse ponto em relevo pela frente. Dessa forma. Vamos pro próximo. Envolve, passa a agulha lá por trás do ponto e trabalha o seu ponto alto normalmente. Veja, então, o relevo fica agora na frente. Uma corrente, vou repetir os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente. Vou trabalhar os meus 2 pontinhos altos em relevo. Pego-os pela frente. 1 e 2, ó. A agulha sai lá atrás, ó. Por trás do ponto. E assim vai ficar na frente do meu tapete os pontos em relevo. Uma correntinha e vou repetir os pontos altos de base. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Fazer mais uma vez com vocês. Uma corrente e os 2 pontos altos pegos em relevo. Ok? Uma corrente, ponto sobre ponto. Amores, como eu mencionei no início do vídeo, é só a repetição de pontos. Se nessa carreira eu tô pegando o ponto alto em relevo na frente, quando eu virar, eu vou pegar ele por trás. Então, eu vou pegar dessa forma aqui, como eu fiz aqui na segunda carreira. Aqui atrás ele fica esses pontos, como se fossem pontos baixos, porque a gente tá pegando o ponto em relevo, tá? Então, uma carreira a gente vai pegar pela frente, como essa que a gente está trabalhando agora,
e na próxima a gente vai pegar ali por trás, para que o nosso relevo fique sempre para um lado só, para o meu lado direito do tapete. Sempre vai ser assim, ó, do início até o final, só essa repetição. Aí nós vamos trocar de cor para dar esse efeito. Caso vocês queiram fazer um tapete de uma cor só, é só seguir o baile, tá? Então, eu vou fazer nessa sequência aqui, ó. No natural, que a gente começou aqui, a gente tá na terceira carreira. Você vai trabalhar 5 carreiras. Na troca de cor, 4. Depois 4 no natural. 4 no colorido, 4 no natural, 4 no colorido e últimas 5 carreiras no natural. Então, a gente inicia com uma faixa de 5 carreiras e finaliza com 5 carreiras. No meu caso, no barroco natural. E as carreiras do meio, a gente intercala com 4 carreiras de cada cor, tá? Então, vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 20 carreiras aqui, mais 5 de cada lado, nós vamos trabalhar 30 carreiras de ida e volta, ok? Então, vamos conferir, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4, 20 carreiras, mais 5 no natural de cada lado, 10, são 30 carreiras, tá? Lembrando que o único detalhe é o ponto em relevo, que ora vai pegar pela frente e ora iremos pegar por trás, certo? Então, eu vou repetir. 5 no natural, depois troca de cor, a partir da primeira troca de cor, 4 carreiras de cada, ficam 3 faixinhas no colorido, e lá o último no barroco natural com 5 carreiras, igual a gente iniciou com 5. No entremeio do tapete, 4 carreiras de cada cor, tá? Depois de eu trabalhar essas 30 carreiras com as minhas trocas de cores, eu volto pra gente finalizar o nosso tapete com os acabamentos. Prontinho, amores, já trabalhei as minhas 30 carreiras, naquela sequência que eu passei, 5 no natural, 4 no terroso, 4 no natural, 4, 4, 4 e 5 carreiras finais no natural. A nossa base, ela fica meio sanfonadinha, olha. Só que agora a gente vai fazer um acabamento de ponto baixo em torno de toda a nossa peça e vai ficar bem assentadinha. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui eu faço o primeiro. E em todos os cantos, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, eu vou fazer 2 aqui. E lá, quando eu finalizar a carreira, eu trabalho mais um. Então, a gente tem 4 cantos, sempre no topo, no cantinho, a gente trabalha 3 pontos baixos. E em torno da nossa peça, um ponto baixo para cada ponto de base. Sobre a corrente, a gente faz um ponto baixo, porque ela conta como um ponto de base. Um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto baixo para cada correntinha de intervalo. Eu vou fazer essa repetição até o final da carreira. Quando eu chegar ali no final da carreira, eu retorno só para lembrar como a gente faz no canto e também na parte lateral, onde a gente vai fazer os pontos baixos sobre os pontos altos na parte da lateral. Feita a minha repetição de um ponto baixo para cada ponto de base, cheguei ao final da carreira. Já trabalhei um ponto baixo, mas nos cantos a gente faz 3, então vou fazer mais 2 pontos baixos aqui no mesmo intervalo. 3. Faço um ponto alto, aliás, um ponto baixo sobre o ponto alto. Agora, a gente tá aqui na lateral, tá? Um ponto baixo aqui na união, ou no meio entre os pontos altos, e um ponto baixo sobre o ponto alto. Um no intervalinho entre os pontos, e um sobre o ponto alto. Um sobre o intervalo, um sobre o ponto alto. Aqui, ó, a gente começa a fazer os pontos baixos e já vai escondendo essas sobras de fio. Um no intervalo, um sobre o ponto. No intervalo,
e sobre o ponto alto. Sempre pegando ali as sobrinhas de fio para ficar escondidinho entre os pontos. No intervalo. E sobre o ponto. Essa partezinha é mais chatinha, trabalhar esses pontos baixos e já ir arrematando o fio. Então, amores, a gente vai fazer dessa forma por toda a volta do tapete, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, ok? Olha, os fios ficam escondidos por entre os pontos, nem aparece. Lembrando que nos cantinhos a gente faz os 3 pontos baixos, ok? Vou finalizar a minha carreira e já volto para a gente começar a trabalhar o nosso bico de acabamento. Contornamos então toda a volta com pontos baixos. Chegando aqui no final, recordem que a gente fez 2 pontos baixos no mesmo intervalo e agora eu vou fazer o último ponto baixo. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo trabalhado. Um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Agora eu vou subir 3 correntes e nesse mesmo intervalinho eu vou trabalhar um leque. Então, eu faço mais 2 pontos altos, trabalho 2 correntes e outros 3 pontos altos no mesmo intervalo. 1, 2 e 3. Faço uma corrente. Somente aqui no canto, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E vou vir aqui no 6º ponto baixo, após o leque. E vou trabalhar 2 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Esses 2 pontos altos, eles vão ficar bem em cima aqui do meu relevo, tá? Aqui, se der uma repuxadinha, não se preocupe, que na próxima carreira a gente vai fazer esse leque de outra forma, então ele vai ficar bem retinho o nosso tapete. Uma corrente. Agora, a partir de agora, pulamos 3 pontos e no próximo intervalo eu trabalho um ponto alto. Precisei pausar, então a gente fez um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Vamos trabalhar um leque. 2 correntes e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Dessa forma. Faço uma corrente, pulo 3 pontos baixos e vou fazer o meu grupinho de 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Ó. Sempre vai ficar aqui em cima dos pontos altos em relevo. Uma corrente, pulo 3 pontos e trabalho o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Feito o leque, trabalho uma correntinha, pulo 3 pontos baixos e vou fazer o meu grupinho de 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, a gente vai fazer essa repetição até o final da carreira. Até aqui, o meu último grupinho de 2 pontos altos. Aí, eu já volto para finalizar aqui, trabalhar o leque no canto com vocês. E também mostrar como a gente monta aqui na parte da largura esses trechos de pontos altos e grupinhos de 2 pontos altos, os leques e os pontos altos. Chegamos aqui ao final da carreira, trabalhei o último grupinho de 2 pontos altos. Agora eu faço uma corrente, pulo 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. E vou aqui, ó, eu tenho os 3 pontos baixos e vou bem no ponto baixo central. Aqui eu trabalho o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos.
Feito o meu leque do canto. Faço uma correntinha e agora sempre vou pular 3 pontos. Vou pular 3 pontos baixos. Opa! E no quarto e quinto pontos, eu trabalho um ponto alto. Então, o nosso grupinho de 2 pontos altos. Uma corrente, pulo 3, trabalho o leque. Três pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Desta forma. Uma correntinha, pulo 3 pontos de base e trabalho meu grupinho de 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo 3, o leque. Vou fazer dessa forma até o final, sempre pulando 3 pontos de base, ou um leque ou um grupinho de 2 pontos altos, uma corrente apenas de separação e eu volto aqui no final da carreira. Chegamos ao final da carreira, trabalhei o último grupinho e aqui, ó, eu tenho os 3 pontos baixos, eu vou pular apenas 2 pontos, deste lado então somente 2. E bem no ponto baixo central, eu faço o meu leque. De 3 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 3, aliás, 3. 3 altos, 2 correntes e 3 altos. Então, amores, esta é a repetição que a gente vai fazer por toda a volta do trabalho. Na parte mais comprida, que é de largura do tapete, eu fiquei sem contar os cantos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 leques. Na parte da largura do tapete, sem contar os cantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Então, aqui a gente vira para fazer novamente a parte do comprimento, da largura do tapete, tá? Então, lembra que a gente pula 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E faz os 2 pontos altos bem acima dos meus pontos altos em relevo da base. Certo? Olha, ele vai dar uma repuxadinha aqui no leque, nessa carreira, mas nas próximas ele vai se ajeitar e vai ficar bem retinho, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, bem retinho, porque a gente vai fazer esses aumentos, então não se preocupe. A gente precisa fazer essa adaptaçãozinha pro nosso tapete ficar uniforme. Uma corrente, pula 3, trabalha o leque. Aqui é da mesma forma que a gente trabalhou ali do outro lado, na primeira carreira, e lá do outro lado a gente faz que nem a gente acabou de fazer aqui na lateral, ok? Então, finaliza essa carreira e a próxima, outra lateral, da mesma forma que a gente fez as duas iniciais juntos. E eu já volto para finalizar esta carreira e subirmos com a nossa segunda carreira do nosso bico de acabamento. Bom, amores, então terminamos a nossa sequência de leques por toda a volta do nosso tapete. Cheguei aqui no final, fiz o último intervalinho de 2 pontos altos, faço uma corrente e finalizo com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início. Ponto baixíssimo. Agora, esse é o leque do canto. Nos 4 cantos, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui, como é o primeiro, eu preciso subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, do leque de base. Só nos 4 cantos dessa forma. Dentro das 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E faço a repetição de um ponto alto para cada ponto de base. Então, nos nossos 4 cantos, o nosso leque ficará desta forma. Uma corrente, laço.
todas as laterais, vamos fazer da seguinte forma. Nos bloquinhos de 2 pontos altos, vamos trabalhar a repetição dos 2 pontos altos, só que pego em relevo. 1 e 2. Trabalho uma corrente e leque sobre leque. Dentro do intervalo do leque, eu faço a repetição dos 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, a gente trabalha leque sobre leque. Então, dessa forma, a gente vai repetir por toda a volta do tapete. 2 pontos altos pegos em relevo, sempre uma corrente de espaço entre cada motivo e leque sobre leque. Então, uma corrente e os 2 pontos altos pegos em relevo. Pela frente, é claro, porque a gente está trabalhando no lado direito do tapete. Uma corrente, leque sobre leque. Então, é só essa repetição que a gente vai fazer em toda a volta. Lembrando que nos cantos, o nosso leque fica desta forma, ok? Vou fazer a minha repetição e já retorno aqui no final da carreira. Pronto, amores, feito nossa repetição em toda a volta, leque sobre leque, pontos altos em relevo, correntes de separação. Chegamos no final, uma correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Espelogizinha. Vamos subir 3 correntes para dar a altura de um primeiro ponto alto e vou repetir ponto alto sobre ponto alto. Lembrando somente os leques dos cantos. Os 4 leques dos cantos, a gente trabalha dessa forma. Essa aqui é a nossa última carreira de leques, tá? Na próxima carreira, a gente já vai trabalhar o acabamento final do nosso tapete. Feito leque sobre leque, 2 correntes dentro do intervalo. Aliás, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Dentro do intervalinho de 2 correntes. Agora, desço com um ponto alto para cada ponto de base. Então, amores, nos nossos 4 cantos, os nossos leques ficarão desta forma. Ponto alto sobre ponto alto, e dentro do intervalo de 2 correntinhas, trabalho 2 altos, 2 correntes e 2 altos. E desce com um ponto para cada ponto. Uma corrente, e aqui trabalharemos repetições. Pontos altos em relevo. Uma corrente e leque sobre leque. Dentro do intervalo de 2 correntinhas, a gente trabalha a repetição do leque. Então, amores, é só a repetição dos pontos de base, com exceção dos 4 cantos. Fiz o leque sobre leque, uma corrente e 2 pontos altos pegos em relevo. Sempre uma correntinha de separação entre cada trecho, tá? Olha. Então, vamos fazer a repetição por toda a volta do nosso tapete e eu já volto para finalizar junto com vocês. Bom, amores, vamos lá, vamos terminar agora o nosso tapete. Já fizemos a repetição nos cantos. Ponto alto sobre ponto alto. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos dentro do leque. Cheguei aqui no final da carreira, fiz o último intervalinho de 2 pontos altos em relevo, uma correntinha, ponto baixíssimo na terceira correntinha do início, finalizando a carreira. Agora, vamos trabalhar o acabamento, tá? Nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto baixo para cada corrente. E dentro dos nossos leques, nós vamos trabalhar um picô. Então, estamos subindo aqui, um ponto baixo, ponto baixo. Venho dentro do leque,
Passo um ponto baixo, 3 correntes, finalizo na base do ponto baixo, formando um picô. Outro ponto baixo dentro do intervalo. Dentro de cada leque, nós vamos trabalhar esse picô. Descemos com um ponto baixo para cada ponto de base. Essa carreirinha de finalização, se você quiser dar outro toque, pode fazer com a mesma cor que você trabalhou aqui na base do tapete, tá? Um ponto baixo sobre a corrente. E aqui, ó, eu tenho os 2 pontos altos em relevo. Eu não faço um ponto baixo para cada ponto alto. Eu vou entrar no meio dos 2 pontos e faço um ponto baixo. Um ponto baixo sobre a corrente. Se eu fizer os 2 pontos baixos aqui, vai criar um aumento, então a peça não vai ficar bem retinha. Agora, chegamos no leque e trabalhamos um ponto baixo para cada ponto alto. Venho dentro do meu leque, faço um ponto baixo, subo 3 correntes, finalizo na base do ponto baixo, com outro ponto baixo, formando um picô, mais um ponto baixo. Desço o meu lequezinho com 3 pontos baixos. E estamos aqui no intervalo novamente, onde eu faço um ponto baixo sobre a corrente, um ponto baixo entre os 2 pontos altos e um ponto baixo sobre a corrente. Aí, vamos trabalhar o leque novamente. Dessa forma, nós vamos repetir por todo o nosso tapete, certo? Lembrando que sempre no topo do ponto do nosso leque, a gente vai fazer um picô de acabamento, tá? Então, vamos contornar a nossa peça e o nosso tapete estará finalizado. Assim como eu fiz este aqui. Olha. Certo, amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Deixe seus comentários aí abaixo do vídeo. E abaixo do vídeo tem a descrição, tamanho do tapete, cores que eu utilizei, a dica também de fazer o tapete maior e o link do meu Facebook para você me seguir lá ou enviar fotos dos trabalhos que vocês estão fazendo através dos meus vídeos aqui no canal, ok? Muito obrigada pela companhia de todos e até o nosso próximo passo a passo.